E outras coisas mais. E outros tipos de tortura. Bom, boa noite a todos. Agradecer ao Léo mais uma vez pelo convite, né? E dizer que a verdadeira razão pela qual eu fui convidado novamente é que eu reservei esta sala até o final de maio. Portanto, se não me convidasse, vocês ficariam sem ar-condicionado num lugar bastante desconfortável. Então essa, sem dúvida, foi a razão pela qual eu fui convidado. Gostaria de dizer também que para mim é uma satisfação estar aqui com vocês nesta noite, dividindo essa mesa com os meus colegas aqui, Anderson, Lucas, nosso futuro diretor, né? E especialmente queria dizer para a Júlia o seguinte, tá? Que ela engrandece essa mesa. Tá? Que Júlia, falando aqui conosco, certamente não é menos, como nenhuma é em nenhuma circunstância, porque é mulher, né? E certamente não é menos porque é uma, abre aspas, simples acadêmica em uma mesa de doutores. Eu acho que um evento como esse é um evento acadêmico, porque afinal de contas estamos em uma faculdade de Direito e uma universidade, mas é um evento no qual, acima de tudo, fala a nossa humanidade. E isso Júlia tem de sobra. E digo, como se diz no jargão do heavy metal, né, que a Júlia é um tough act to follow. Eu não sou a atração principal, é por mero acaso que eu vou fechar a noite, o Anderson é que fecharia o nosso programa original, mas de certo modo aqui a Júlia é banda de abertura e eu sou, entre aspas, a atração principal que está encrencada, né? Porque a fala da Júlia é uma fala que ao mesmo tempo me alegra, porque me faz pensar, mas é uma fala que me entristece, que me enche de pesar. E isso torna mais difícil, digamos assim, aquela seriedade e aquela compostura habitual de um acadêmico em circunstâncias análogas. Diria o seguinte, eu, de fato, como jurista e como historiador, acredito em justiça social, acredito em causas de justiça social, acredito em bandeiras identitárias. Defendo todas essas causas, elas são exigências de cidadania. Mas em um país como o Brasil isso é muito difícil, porque pessoas que acreditam nessas causas, como Marielle acreditava, são exterminadas. O Brasil lidera um ranking de ativistas políticos de direitos humanos que são executados. Essas execuções são políticas. Isso, ao que tudo indica, embora não se tenha subsídios para falar sobre isso como mais do que uma especulação, né? E certamente como estudioso do processo penal e de suas garantias digo que isso não é mais do que uma especulação, mas tudo parece indicar que ela é vítima daquilo que o Zaffaroni chama de um poder punitivo subterrâneo. Ela é vítima do Estado, ainda que não de um poder punitivo que se manifeste dentro dos limites da legalidade, mas sim de forma covarde, de forma subterrânea, de forma invisível. E esse é o mesmo país também, o mesmo país que enjaula Rafael Braga, é o país que enjaula Lula. E que enjaula os dois, em manifesta, em absoluta inobservância de direitos fundamentais e de garantias. Hoje nós temos um processo penal predador de direitos fundamentais. Hoje nós temos um processo penal canibal de garantias processuais. Um processo penal que devora a si próprio. Então vejam bem, o meu lugar de fala aqui como acadêmico e como jurista não é um lugar de proselitismo político, não é um lugar de juízos morais ou de opiniões pessoais. Eu sou um jurista. Como jurista, embora um jurista incomum, talvez por ter uma formação em história, eu penso que não me é dado fazer juízos morais sobre aquilo que a nossa Constituição dispõe. Eu acho que não nos é dado fazer esses tipos de juízos. Talvez não seja dado esse tipo de juízo lá numa conversa de bar, entre um pastelzinho e outro, entre um bolinho de bacalhau e outro. Mas como jurista,
eu devo respeitar aquilo que diz a Constituição. Como jurista, eu devo fidelidade à Constituição. As decisões que nós tomamos lá atrás, como sociedade, na Constituinte, devem ser respeitadas. Não me é dado substituir aquilo que a Constituição dispõe pelos meus próprios juízos, ou por causas, ou por campanhas que eu, pela minha própria subjetividade, considere apropriadas para o momento. Não me é dado ultrapassar limites que nós normativamente estabelecemos como sociedade para empreender cruzadas. Não interessa o quanto sejam nobres os fins dessas cruzadas. Porque ninguém me salva da moral ou do juízo moral de alguém e de quem esse alguém decide eleger como inimigo, como objeto de extermínio. Então digo para vocês que, sim, é a Constituição que nós devemos fidelidade. É a Carta Cidadã. São as decisões que nós tomamos lá em 1988, quando nós fundamos a República, quando nós estabelecemos aqueles limites, que são limites não ultrapassáveis por moralismos de ocasião. E digo para vocês que o que nós estamos vivendo hoje é exatamente o oposto de tudo isso. O que nós estamos vivendo é justamente a apropriação do sistema penal para o exercício de funções que, se não lhes são estranhas, porque afinal de contas o processo é o caminho necessário para a pena, são funções que somente podem ser exercidas dentro de determinados limites. Quando nós temos um Supremo Tribunal Federal que viola a literalidade do texto constitucional, quando os mal escolhidos ministros desse Supremo Tribunal Federal, e essa sim é a herança maldita do PT, que escolheu mal, que loteou como se fosse qualquer ministério, entregue para um PP da vida da base aliada, porque não escolheu gente comprometida com a legalidade, não escolheu gente comprometida com direitos fundamentais, não escolheu gente comprometida com a Constituição Cidadã, e sim escolheu ativistas, como o Barroso. Gente que advoga em causa própria dentro do Supremo, exercendo funções que são estranhas à de um magistrado, em nome da sua própria visão de mundo, da sua própria leitura. Veja bem, você pode construir N artifícios e malabarismos argumentativos para justificar o injustificável, que é violar a literalidade de um texto constitucional. Tu pode construir N artifícios argumentativos para dizer que aquilo que a literalidade do texto estabelece e que qualquer pessoa razoavelmente alfabetizada é capaz de perceber num rápido lampejar como algo diferente daquilo que está lá. Tu pode recorrer ao direito comparado e dizer que em outros lugares do mundo não é assim, que aqui é diferente de outros lugares, que, portanto, isso justificaria que os limites que nós, como sociedade, estabelecemos podem ser contornados ou violados. Mas nada disso muda o fato de que fomos nós que tomamos aquelas decisões. Aqueles são os nossos limites. Aquele é o nosso projeto como sociedade. Aqueles direitos fundamentais e aquelas garantias são a única coisa que nos resguarda, neste momento, de uma sociedade total e completamente arbitrária. E aí, vejam bem, nós temos um problema seríssimo aqui. Tá? E essa é a única hipótese que vocês vão me ver exercer um papel, que é justamente aquele papel que eu digo que um jurista não deve exercer, que é o de um torcedor jurídico. Eu sou o torcedor da Constituição. Por ela, de fato, eu torço. Sempre. Não me interessa qual o adversário. Não me interessa qual a causa. Não me interessa qual o objetivo, qual a cruzada. É por isso que já me disseram, o Léo me disse que eu era coerente demais. E talvez ele tenha aprendido um pouco sobre isso. Porque já disse algo diferente hoje. Que eu defendo os direitos fundamentais e as regras do jogo para todos. Defendo para Dilma, defendo para Lula, defendo para Aécio, defendo para Temer, defendo para Cunha, defendo para todos e defendo para o Rafael Braga também. Eu torço pela Constituição. Mas é difícil torcer pela Constituição em um país de merda, no qual tanto perseguidos quanto perseguidores não dão valor a ela. E é exatamente isso que ocorre.
quando prestes a ser recolhido de modo arbitrário, com uma execução antecipada da pena, que é ilegal porque viola a literalidade do texto constitucional, Luiz Inácio Lula da Silva diz que vai fazer uma nova Constituinte, ele demonstra o seu desapreço pela Constituição. Ele mostra que depois de tudo isso que nós vivemos nesses últimos anos, ainda não aprendeu praticamente nada. Quando o que ele devia dizer é justamente o quê? Que ele estava lá em 88. Ele estava lá junto com Ulisses Guimarães. Ele estava lá quando nós fizemos aquela carta, a Constituição Cidadã. E se ele estivesse num país sério, sabe o que vocês deveriam, o que ele deveria ter dito naquela fala? É o que eu diria a ele, como seu assessor, se eu fosse. Porque aparentemente ele é muito mal assessorado. O que eu diria a ele é o seguinte: postei isso no Facebook alguns dias atrás. Eu estou muito feliz que todos vocês estejam aqui comigo. Mas se esse fosse um país sério, eu não precisava nada além disso. Dessa Constituição e de alguém que me representasse. De nada além disso. Porque me bastaria. Porque ela é contra-majoritária. Porque ela é suficiente contra aqueles que me perseguem de modo autoritário, de modo arbitrário, de modo ilegal. Então não diga que tu vai chamar uma nova Constituinte em tempos de ódio, em tempos de racionalidade binária, em tempos de ascensão do fascismo, quando um poder constituinte originário não conhece nenhum limite prévio e ninguém sabe que espécie de Carta Magna será, se é que poderia ser chamada de Carta Magna, sairia de uma aventura desse tipo. Não aprendemos nada, nada. Nem perseguidores, nem perseguidos. Não percebemos que uma Constituição é algo sério, maior do que maiorias de ocasião, maior do que vontades de plantão, maior do que ativismos, maior do que moralismos. É o compromisso que nós temos, que nós estabelecemos. Até que alguém cometa uma irresponsabilidade, faça uma aventura, e dê margem para uma nova Constituição, que certamente será muito pior do que aquela. E nisso, de fato, haverá uma discordância entre mim e o Anderson, porque aparentemente a nossa percepção do que representa aquele documento é muito diferente. E essas discordâncias não significam necessariamente que alguém está certo e alguém está errado. São diferentes pontos de vista. Mas na minha leitura, na leitura de quem é doutor em ciências criminais, de quem pesquisa isso e conhece isso, quem dedicou boa parte da sua vida a isso, nós só temos uma Constituição tão democrática quanto aquela, porque nós atravessamos 21 anos de ditadura militar. Porque a memória daquele arbítrio, daquelas violações de direitos humanos, a memória daquela tortura, a memória das pessoas desaparecendo, não havia nem sequer um cadáver para ser enterrado, ainda era recente. E nós esquecemos de tudo isso. Existem aqueles que têm uma espécie de nostalgia do não vivido. Existem aqueles que anseiam por ser conduzidos como se fossem rebanho por aí. E de preferência marcados a ferro e fogo, como se fossem propriedade de outros seres humanos. E existem aqueles que estimam a liberdade. Existem aqueles que sabem que esse poder punitivo, se deixado livre de amarras, engolirá a todos nós, indistintamente, embora, obviamente, como muito bem se sabe, tenha os seus alvos prediletos. Desde que nós inventamos este país, que não foi descoberto e sim inventado. Não, os indígenas não estavam aqui no Brasil antes porque o Brasil não existia. O Brasil é uma feitoria ultramarina inventada para exportar gêneros tropicais para o restante do mundo civilizado. E que, não contente em dizimar uma população inteira, ainda trouxe outra para cá para ser dizimada. E o sistema penal não é outra coisa que a versão republicana daquele aparato, daquela feitoria. É para isso que ele foi concebido lá no final do século XIX, para manter justamente essa população negra sob controle. E é isso que ele é, um moedor de carne preta.
E existem aqueles que acreditam que essa coisa, o Leviatã, o poder punitivo, pode ser chamado a desempenhar funções nobres, que ele pode beneficiar a sociedade, que ele pode indistintamente bater em ricos e pobres. E aí, de novo, vou concordar com a Júlia. Não, o pau que bate em Chico tem que parar de bater em Chico e não bater em Francisco também. O pau tem que parar de bater. Isso não é defender impunidade. Não se trata disso. Se trata de direitos fundamentais e de garantias. E como meus alunos muito bem sabem, né, todo aquele que defende esse discurso de bandido bom e bandido morto é um hipócrita que nunca enfrentou realmente, diante do espelho, as consequências a que esse discurso inevitavelmente levaria, que é a sua própria morte. Porque todos nós violamos mandamentos e proibições penais, com assustadora regularidade. Mas o sistema persegue somente alguns, os seus alvos privilegiados, aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Isso que o sistema penal faz agora com Lula, e ele ingenuamente acredita que ainda exista condições de possibilidade para que isso se reverta dentro do próprio sistema, ele faz, sim, com aqueles sujeitos em situação de invisibilidade, que o Lucas referiu, com assustadora regularidade. Nós nunca vimos isso com tanta visibilidade, de modo tão flagrante, de modo tão explícito. Mas esse é o nosso sistema penal em ação. Uma besta desenfreada, fora de controle, que é direcionada contra os alvos de ocasião. Nenhum país da América Latina, fora o Brasil, deixou de fazer uma reforma de corte acusatório do seu processo penal. Nenhum país. Só o Brasil não fez. Somente aqui isso não foi feito. Enquanto em outros países da América Latina os juízes não interrogam os acusados, não fazem pergunta alguma a eles, porque essa prerrogativa é do acusador e não do juiz, aqui juízes empreendem um duelo com acusados. Agem como se fossem agentes de segurança pública e não como garantidores das regras do jogo e de direitos fundamentais. E é isso eu sempre digo para os meus alunos. Se a gente fala em futebol, parece tão clara, tão cristalina qual é a função do árbitro. Zelar pelas regras do jogo. Garantir que o jogo seja jogado dentro do escopo de regras previamente delimitadas, que sejam justas. Claro, essa regra não vale para o Corinthians, como bem sabemos. Se o Corinthians ganha é porque o árbitro estava envolvido. Agora, imaginem um campeonato brasileiro no qual cada juiz tivesse seu próprio conjunto de regras. E pior, que cada juiz com seu próprio conjunto de regras aplicasse essas regras de modo distinto em cada partida, conforme fossem os adversários, conforme quem ele desejava que vencesse. Esse é o processo penal que nós temos no Brasil hoje. Claro, tudo isso em flagrante desconformidade com a Constituição, porque não é isso que ela estabelece. Mas nós, na nossa estupidez, ainda transformamos juízes que agem assim em heróis. Nós erguemos estandartes com os nomes dessas pessoas. Nós usamos camisetas com o nome delas gravado. Nós compramos biografias dessas pessoas que são escritas por terceiros, por ghostwriters. Nós pagamos fortunas para assistir palestras que elas realizam. Porque nós estamos em uma sociedade do espetáculo. E uma sociedade do espetáculo tem um processo penal do espetáculo que é condizente com ela. Um processo penal que não blinda expectativas externas, porque é isso que ele deve ser. O processo penal é contramajoritário por definição. Ele deve dar chance para que o resista aos outros 200 milhões de brasileiros, se for necessário. O processo penal deve ser contramajoritário. O que a gente tem é exatamente o contrário. Um processo penal repentinamente refém de expectativas, um processo penal que deve atender à vontade da sociedade, à opinião pública, que na verdade não é opinião pública, é opinião publicada, e opinião publicada é uma coisa, opinião pública é outra bem diferente. Um processo penal refém de expectativas e, ao mesmo tempo, um processo penal gerador de expectativas. Quando Moro vaza, conversa com autoridade
que tem foro privilegiado, como quando ele vazou a conversa entre o Lula e a Dilma, ele, Moro, cometeu um crime. A única coisa de criminoso que houve em toda aquela situação foi o vazamento da própria conversa, que foi vazada para gerar um ambiente de estabilidade que depois favoreceu o impeachment, uma aventura da qual nós embarcamos e estamos pagando o preço por ela desde então. Estamos pagando o preço de um projeto que pretende reinstituir nesse país nada além daquela lógica colonial. De um projeto, e aqui eu vou me conectar assim com o Anderson, que pretende fazer do Brasil uma China, um país que produza com uma mão de obra escravizada, sem qualquer garantia, que tenha uma instabilidade absoluta e completa em suas vidas, que seja muito mal remunerada e que permita, assim, que a gente exporte produtos para o exterior de modo competitivo. Enquanto que uma parcela privilegiada vai ter um tipo de consumo diferenciado que essa gente em situação quase famélica jamais vai poder experimentar. Esse é o projeto. O movimento é conjunto, ele abarca também o sistema penal, porque o sistema penal faz parte disso. Porque ele é um mecanismo de gestão da pobreza feito para controlar a população pobre. E não é por acaso que a redução da maioridade penal faz parte desse debate também. Então nós estamos atravessando momentos muito difíceis. Momentos que colocam alguém como eu, que tem uma formação prévia de historiador antes da formação em direito, em uma situação muito incômoda. Hoje eu sou um cara conservador. Eu defendo a Constituição. Isso é ser conservador. Eu defendo a Constituição. Quando nós precisaríamos de muito mais do que ela, eu defendo a Constituição. Por quê? Porque nós estamos em tempos de retrocesso, de destruição de direitos, de avanço do Estado totalitário, do Estado pós-democrático de que fala Rubens Casara. E nesses tempos, em tempos tão difíceis, o que nos resta é dizer: nenhum direito a menos. É o que eu tinha a dizer hoje, gente. Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu não tenho quase nada para falar em relação à fala do Salah. Só essa questão da Constituição. Realmente foi uma Constituição que nos garantiu muitos direitos e deveres, mas que talvez hoje realmente seria muito difícil pelo Congresso a gente aprovar uma Constituição mais garantista que essa, talvez pela via popular, quem sabe. Não sei se alguém vai querer fazer mais alguma pergunta, se abro para o debate. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Então, agradeço, e sexta-feira, Largo Doutor Pio, aqui em Rio Grande, vai ter um ato pela Marielle. Tá? Eu agradeço a presença de todos. Marielle, Anderson presentes, Marielle e Anderson vivem. Tá? Muito obrigado. Tá. Sem obrigação nenhuma. Muito obrigado. Vou fazer uma fotinha aqui. Tá? Só para